Nem só de jaleco vive o médico. Olá, doutora, olá, doutora. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico Sem Jaleco. Hoje o nosso convidado é o Bruno Humberto, também conhecido como Brunão das Milhas, posso falar assim? Ele é expert em gestão estratégica de milhas e viagens e também fundador da Acervatio, que é a empresa que já te ajuda com essas questões. Eu sou a Ana Arnost, host desse podcast, junto com o meu marido, Arthur Adam. Oi, Arthur. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Brunão, obrigado por você ter vindo. Obrigada, Conexão Bruno. Lá de Obrigado. Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. Interior. Mais um mineiro. Nicole, doutora Nicole, que está ali atrás. Está presente, Oi, Nicole. Doutora e cliente. Doutora e cliente da GXMed. GXMed, patrocinadora desse episódio. Sejam bem-vindos a Campinas. Obrigado. Bem-vindos aqui ao Médico Sem Jaleco. Obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo até aqui, Sim. ter vindo até Campinas para poder gravar esse episódio. E eu vou passar a bola para você se apresentar. Quem é o Brunão, o cara das milhas? Quem é o Brunão e assim, o que acabou te levando para esse universo das milhas, Sim. entendeu? Obrigado, Arthur. Obrigado, Ana. aí. Pessoal, meu nome é Bruno Humberto. Como a Ana já adiantou, sou fundador aí da Acervatio, gestão de milhas e viagens. Hoje nós fazemos toda a gestão estratégica de milhas, viagens e tudo. Aí, tá vendo? Desculpa. Esquece. E nós assessoramos nossos clientes hoje, de fato, em viajar melhor. Quer começar de novo? Não. Acho que pega a sua fala no completo, ou quando você vai fazer a fala, você só dá uns 2 segundinhos no respirinho. Porque dá o corte. Pra gente cortar mais suave, Tá. senão vai aparecer muito Tá. forte. Aí você só para de falar. Tipo assim, eu vou refazer essa frase. Aí você dá uns 2 segundinhos, aí você fala de novo, que a gente tem um tempo legal Pra fazer um cortar. corte mais Beleza. suave. Se você quiser refazer sua fala desde o momento que eles te apresentaram, aí fica até melhor pra encaixar. Isso. Tá. Não, acho que melhor, não é? Isso, eu Do passei que- a bola para você. Ó, Tá. Agora pessoal. Acabou de dar a bola pra você, aí você É. segue daí, que aí depois Isso aí. você junta essa parte. Tá bom. Normal. Pode seguir, tá? Só conta aqueles 2 segundinhos. Bom, obrigado, Arthur. Obrigado, Ana, pelo convite. Bom, pessoal, sou o Bruno Humberto, mais conhecido aí também, muitas pessoas me chamam de Brunão das Milhas. Hoje eu sou proprietário da Acervatio, gestão de milhas e viagens, onde nós organizamos toda a vida de viagens dos nossos clientes, né? Sempre priorizando a economia e utilizando o patrimônio que eles têm, que são as milhas, né? E adiantando aqui, como é que eu comecei? Eu sempre gostei muito de viajar, desde pequeno a gente tinha o costume de viajar e eu acho que todo mundo gosta de viajar, né? E quando eu, de fato, ali fiz 18 anos, comecei a trabalhar, eu falei, gente, eu tenho que continuar viajando, tenho que estudar formas de viajar mais, melhor, economizar. E foi onde eu descobri que existia pontos, milhas, e aí a gente vai descobrindo que não precisa de um cartão de crédito para acumular pontos, não precisa de fato um cartão para você ter milhas, você aplica outras estratégias. E aí com isso eu comecei a viajar e aí chegava nos lugares, chegou o Brunão das Milhas. O Brunão das Milhas chegou e eu comecei a ensinar para o pessoal. Como hobby. Sim, é próprio, né? Falou, todo mundo quer economizar, então comecei a chegar nos lugares, Brunão das Milhas chegou, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que tem um cartão para acessar a sala VIP? E aí a gente foi explicando, até o ponto que eu cheguei, né? Falei, gente, eu tenho tempo para fazer isso, né? Mas tem muitas pessoas aí que têm gastos no cartão, tem cartões bons, pontuam bem, mas tem esse patrimônio e não sabe o que fazer. Foi daí que veio a ideia de ter a Acervatio aí para gerenciar isso para os clientes. Então, basicamente, começou assim, fazendo algo de fato pessoal, até ser conhecido assim, e aí hoje a gente atende aí vários clientes no mundo inteiro. Você era o conselheiro da turma e resolveu profissionalizar Sim, isso aí. é basicamente isso. E um ponto em comum, Brunão, e até por isso que você é um dos convidados para vir aqui nesse podcast, não sei se a Nicole tem influência nisso, mas boa parte dos seus clientes, se não todos eles, são médicos, certo? Sim, boa parte, tá? Eu lido aí com o público, basicamente médicos, empresários, né? E eu tenho uma boa base de clientes médicos, tá? Legal. Consideravelmente médicos. E eu acho que, esse episódio ele vai ser riquíssimo. Sim. É uma dúvida. É uma dúvida. Isso gera muito questionamento até para mim, assim, né? Pô, Arthur, onde
Desde o médico ali que acabou de se formar, né? Onde que eu abro a minha conta bancária, que cartão de crédito que eu devo ter, como que funciona essa questão das milhas, né? Então, acho que esse episódio ele vai ser muito rico por conta disso, né? Já vou até passar a bola para você fazer as primeiras perguntas. Não, eu quero assumir um papel de leigo aqui, entendeu? Pra gente pegar desde o médico que não sabe de milhas até alguém que quer enriquecer os conhecimentos. Então, do zero, Brunão, como que alguém faz para começar a acumular milhas? Eu posso falar primeiro? Vou falar primeiro aqui. Parece simples, mas não é. Não. Compras no cartão de crédito e não no cartão de débito. Não, Regra número 1. Esse é o primeiro. Eu adicionaria Pix. Então, não comprar em débito, Pix, dinheiro. Vamos bombar todo mundo no crédito, porque isso aí, até a sua pergunta foi muito boa, é o que eu falo para os meus clientes. Eu falo assim, olha, hoje basicamente nós vamos comprar algo, não tem um desconto, ser débito ou Pix ou crédito. Então, assim, por que não passar no crédito, acumular milhas, tornar isso um ativo e lá na frente você, de fato, converter isso numa economia, numa viagem, você converter isso numa experiência para sua família. Então, não é muito mais sobre... Alguns clientes que eu tenho, a economia ela é bem-vinda, mas a experiência que ele tem com a família, o que ele viaja, de fato, ali é o que conta. Então, primeiro passo, até tirando um mito aí que tem, você não precisa de cartão para acumular pontos. Tá? Olha. Sim, muita gente, mas eu não tenho cartão. Eu já conversei com muito cliente, até médico, né? Porque o médico, a rotina dele é muito corrida. Ele tem uma rotina corrida ali, faz plantão, acabou de formar, às vezes está fazendo plantão, ou até mesmo alguns clientes que eu tenho que são médicos ali, que possuem clínicas, por exemplo, é uma rotina corrida ali já no papel de empresário também, né? Então... ele não tem tempo para ele entender se ele está com bons cartões na carteira ou não, assim como ele tem um assessor de investimentos. Então, ele tem um assessor de investimentos ali para direcionar para os melhores investimentos. Então, a gente já começa também ajudando o médico nisso. Porque, como a gente até conversou um pouco mais cedo, o médico ele é bem visto pelos bancos, né? Então, hoje, o médico ele pode ter, por exemplo, conta em segmentos aí, alta renda do banco sem pagar tarifa. Né? Porque é um benefício que o banco dá por ser médico. E literalmente assim, você manda o seu CRM para o banco, ele te isenta a tarifa. Então isso aí já começa... Isso também, de certa forma, exige um pouco de cuidado, atenção também para os médicos, né? Eu atendo muito médico recém-formado. A gente sabe que há um descontrole, né? Que há uma questão de gastos, né? Não sabe muito bem como lidar com o dinheiro. A pessoa só estudou a vida inteira, de repente sai do 0 a 100 muito rápido. Então, tudo que nós vamos trazer aqui, acho que tem que ter... o médico tem que entender que tem que usar o cartão de crédito sim, mas com responsabilidade, porque a fatura vem, o endividamento também. Claro. E ninguém está imune. Ninguém está imune. Então, acho que o primeiro passo que você quer trazer não é só sobre gastar. Exato. É o que eu falo para os meus clientes. Não é o quanto ele gasta, e sim como ele gasta. Como ele gasta. Porque hoje nós temos formas de acumular pontos, igual eu falei para vocês, sem um cartão. Então, o cartão ele é mais uma forma. Então, assim, o cartão ele vem como um acessório ali para o acúmulo de pontos. E dependendo ali da forma como ele está gastando, o cartão ele se torna um dos menores acúmulos que ele pode ter. Então, o cartão ele vem para auxiliar e aí, dependendo ali do perfil, até mesmo trazer o conforto numa viagem. Ele acessar uma sala VIP e etc. Mas, a depender, o cartão ele se torna o menor dos acúmulos dele dentro dessas outras estratégias que nós aplicamos. Tá, até para a gente então organizar aqui a conversa, vamos pensar num médico que ele está formando agora. Sim. Né? Ele acabou de pegar ali o CRM. Qual que é o primeiro passo? Então, o médico buscar bons... não vou nem falar bancos, mas de fato um gerente que vai dar um suporte para ele. Principalmente o que acabou de formar, ele começa a dar plantão. Então é o tempo dele. Então eu falo para ele, não adianta você querer pegar um banco que ele é um banco, por exemplo, virtual, que se você precisar de alguma coisa, você vai ter que ficar em 0800 para resolver. Vamos abrir conta nesse banco aqui, que você tem agência na sua cidade, é um banco alta renda. Se você precisar, você tem um WhatsApp da gerente para mandar a mensagem e resolver algo para você. Você delegar. É isso que eu falo para os meus clientes, vocês têm que delegar. Então, eu hoje, o médico, Bruno, acabei de formar, muitos me procuram, eu já falo, olha, vamos abrir conta nesse banco para você ter um suporte, tanto com cartão de crédito, quanto com investimento, porque é isso que você falou. O médico, talvez, ele acabou de formar ali, ele está tão preocupado nos plantões que ele acaba que pode
começar a acumular um bom patrimônio mais parado. Então, olha, nesse banco aqui você vai ter um bom suporte de gerente, você vai ter um bom suporte, vai ter bons cartões que pontuam em bons programas, você vai ter um time de assessor de investimentos, então aqui vai ter boas ofertas para um consórcio, então você agora está começando a trabalhar, quer comprar um carro, vamos verificar um consórcio. Então, eu acho que o médico ele tem que procurar aquilo que vai agregar ele o máximo possível. Então você está trazendo que o primeiro passo seria escolher um banco mais tradicional. Um banco mais, nesse caso, um banco mais tradicional. Sim. E obviamente, para quem não sabe, né, existe ali uma série de classificações, né, de acordo com renda, enfim. E que o médico, geralmente, ele se enquadra num perfil de alta renda, mesmo que a gente sabe, né, que o médico está formando hoje, talvez ainda não esteja nessa alta renda. Já abri conta para cliente antes de formar pegou em alta renda. Geralmente, o banco vê como um cifrão. Ele, opa, tem um cara ali que pode ser que do D0 não ganhe muita grana, mas lá na frente ele vai trazer dinheiro para o banco, então tapete vermelho para o médico, né? Então, o primeiro passo é escolher um banco tradicional, um bom banco tradicional e de preferência num perfil segmentado em alta renda. Esse é o primeiro passo. Porque o banco olha para ele já, igual você comentou. Esse médico aqui, igual já começaram muitos clientes conosco, médico, e com cartão, bem dizer, que o pessoal fala o roxinho, né? Então, assim, totalmente fora do perfil dele, né? Eu até brinco, médico já está com metade do caminho andado. Porque o banco ele entende que é uma pessoa que talvez agora, igual você falou, no D0 não, mas ao longo do tempo ele vai fazer um plantão, vai começar talvez a rentabilizar para o banco, futuramente vai fazer uma residência e aí a gente sabe que quando especializa, vira um cirurgião e etc, de fato ali ele tende a ter um relacionamento muito mais recíproco com o banco. Sim, o banco, né? Ele... Então assim, o primeiro de tudo, mas além dessa questão de fato de cartão, é buscar bons parceiros. Quais são as outras formas, assim? Porque para mim eu praticamente conheço mais a questão do cartão de crédito. Sim. Quais são as outras formas? O cartão de crédito é mais uma forma de fato cotidiana, né? Então você tem ali, vou fazer uma compra no supermercado, passou o cartão, você acumula ponto. Uma forma que nós temos hoje, que eu digo assim, até a principal, é o que nós chamamos de compras bonificadas. O que é uma compra bonificada? Né? Aqui até entrando um pouco mais já no assunto. Hoje nós temos os programas de pontos, que são os programas ali bancários, e os programas de milhas são os programas da companhia aérea. Então, os programas bancários ali, e alguns até de milhares, têm parcerias com alguns e-commerces, como por exemplo, Casas Bahia, Ponto Frio, Extra, Riachuelo, uma infinidade, aluguel de carro, eles têm essas parcerias. E como é que funcionam essas parcerias? A cada R$1 que você gasta neste parceiro, através dessa parceria, você acumula uma quantidade de pontos dentro do programa. Então, às vezes nós temos, por exemplo... Independente se eu estou comprando ele com cartão de crédito. Você pode pagar no Pix. Você pode pagar no Pix. Então, por exemplo, nós temos ali Casas Bahia e Ponto Frio. Perdão, Casas Bahia com Extra. Casas Bahia com Esfera. Esfera é programa de pontos do Santander. Então, a cada R$1 que você gastar no Extra ou Casas Bahia, algum parceiro dele, você acumula automático. Você tem que ser redirecionado para o parceiro através do site do Esfera, tem todo um passo a passo, mas... Porque eu até fiquei na dúvida, será que a Ponto Frio não tem um outro? Mas nesse caso você tem que ter a conta no banco, pelo menos. Não, esses programas de fidelidade bancários, eles são independentes de conta no banco. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um programa hoje da Livelo, que é o programa basicamente do Banco do Brasil com o Bradesco, você não precisa ter conta nesses bancos para ter ponto na Livelo. Já acumula automaticamente. Você pode ter assim, um cartão, por exemplo, do C6. Que o C6 tem um programa de pontos dele independente, mas você pode ter a conta na Livelo e utilizar dessas parcerias. Qual que é a diferença de ponto e milha? Assim? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito e muitas pessoas confundem. Tá? E isso é importante a gente diferenciar. Por quê? Quando nós falamos em pontos, nós estamos falando de programas bancários. Então, cada banco hoje tem o seu programa bancário, seu programa de fidelidade e cada companhia aérea também tem o seu programa de fidelidade. Então, pontos são ativos que nós acumulamos através de gastos no cartão e essas parcerias. E milhas, nós estamos falando da companhia aérea. Então, é o seu ativo na companhia aérea. E por que nós temos essa diferença? Porque quando nós acumulamos os pontos ali do programa, de fato, bancário, a gente tem que transformar ele em milhas.
Então, a gente tem um processo para fazer isso. Que, geralmente, a gente utiliza uma estratégia que nós chamamos de aproveitar uma transferência bonificada. O que seria isso? Você tem 100 mil pontos, você vai transferir para alguma companhia aérea e, com isso, você vai ganhar um bônus por fazer isso. Então, nós temos, por exemplo, ganhe 90% de bônus. Então, 100 mil pontos se tornam 190 mil milhas. Então, por isso que nós temos essa diferença. Porque quando o cliente me traz assim, Bruno, eu tenho aqui 100 mil milhas. Eu sei que ele está falando que já está no programa aéreo. Agora, quando o cliente ele me traz, Bruno, eu tenho 100 mil pontos, eu já falo, opa, esse cliente aqui eu tenho uma versatilidade do patrimônio, está no banco. Então, eu posso mandar para a Latam, posso mandar para a Azul, posso mandar para a Gol, posso diversificar. Quando ele me fala em milhas, eu já sei que está naquele programa e não tem muito o que eu fazer. Por exemplo, eu tenho 100 mil milhas na Gol, não mando para a Latam, não tem jeito. Então, já está lá naquele programa. Então, a gente tem essa diferença porque é importante. Então quando eu falo de... Vamos pensar no método tradicional que todo mundo conhece, que é um cartão de crédito. Sim. Eu tenho um cartão de crédito que eu estou utilizando, ele vira uma fatura de cartão de crédito que é convertida em dólar. Sim, isso. A depender do meu cartão, ele vai ter uma pontuação X. Então, tem alguns cartões ali, sei lá, pontua 2.0, né? Então, 2 pontos por cada dólar gasto. Aí eu tenho um saldo de pontos dentro do meu banco. Isso. E aí eu tenho os programas parceiros das companhias aéreas, como a Smile, por exemplo, da Gol, onde quando eu transfiro, ele se torna uma milha. Isso. Basicamente você tem esses pontos no programa de fidelidade do banco. Né? Alguns bancos têm, de fato, ali o programa internamente, como, por exemplo, o Itaú. Hoje, o Itaú não tem um programa de pontos à parte, é dentro do aplicativo. Então, não tem como você ter uma conta lá e não ter uma conta no banco. Então, agora, a Livelo, como um exemplo que eu citei, você não precisa ter conta no banco. Então, hoje você que tem conta em um outro banco, pode abrir uma conta na Livelo, pode aproveitar essa compra bonificada. Por exemplo, hoje tem lá Livelo e Casas Bahia, 5 pontos por real. A cada R$1 que você gastar nas Casas Bahia, você acumula 5 pontos. Ou seja, não estou falando mais em dólar, não, em real. Você está falando em real. E aí, o que acontece? Você vai ter lá esse tipo de parceria, eu vou comprar uma televisão. Uma televisão, vamos supor, R$5 mil. Então, R$5 mil com 5 mil pontos, R$5 mil a 5 pontos por real, nós estamos falando de 25 mil pontos. 25 mil pontos numa compra de uma televisão. Então, independente do uso de cartão. Se você usar o cartão, aí você acumula mais a pontuação do cartão que é por dólar. Entendi. E aí é o que eu falo. Sempre quando eu falo de cartão de crédito é dólar. Sim. Na fatura. Sim. A conversão que ele faz. Outro, né? De real. A gente tinha um cartão. 5 pontos, que era 5, que é o 6 a cada dólar, que era Itaú com Azul? Ou não? Não, aí é milhas já. Isso. Tá. Aí já, por exemplo, o cartão Itaú, que é o co-branded com a Azul, ele já pontua 5 milhas a cada dólar, 4,5, né? Por aí vai. Então, assim, a gente pode utilizar, e aí é o que eu falo para os meus clientes. Na compra de uma televisão dessa de 5 mil, esses 25 mil pontos, hoje, o cliente ele deveria gastar, em média, se a gente for fazer uma conta, R$90 mil no cartão. 80 mil para acumular 25 mil pontos. E hoje ele com uma compra de 5 mil, ele está acumulando equivalente a isso. E esse que é o importante. Igual essa semana, até nós estamos fazendo toda a gestão para um cliente da compra dos produtos de uma clínica que ele vai inaugurar. Então, assim, ele gasta bem no cartão, esse meu cliente gasta, né? Porém, ele está inaugurando uma clínica. Então, ele já me demandou 5 televisões, 3 cafeteiras. Então, assim, nessa compra, a gente vai acumular facilmente 300, 400 mil pontos. Eu já estou até ansioso, eu queria te fazer uma pergunta, mas acho que eu já sei a resposta. Eu ia te perguntar qual é o melhor cartão de crédito para médico. Acredito que não seja uma... Não, mas espera aí. Eu vou além. Se existe um jeito certo de escolher esse cartão ou se depende do perfil. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Arthur, às vezes eu não vou saber falar, mas esses regimes tributários que eu vejo você falar no Instagram, é igual para todos os médicos? Não. Cartão também. Tem Muito bom. Inúmeras variáveis que tem que entender. Então, o cartão de crédito é a mesma coisa. Igual, do mesmo jeito que você tem as suas variáveis para entender, para o médico ter o melhor aproveitamento tributário, a gente também. E assim, acontece muito. Porque, de fato, é uma carência de informação. E aí, você está conversando com seu amigo,
meu amigo tem esse cartão aqui, o meu amigo ele entende, eu vou pegar esse cartão. Mas talvez para o seu perfil ele não seja o ideal. Então o médico também. Igual, por exemplo, hoje eu atendo todo um range ali de clientes médicos. Então eu tenho um cliente médico hoje que tem uma faixa salarial ali de 20 mil, 15 mil reais por mês, mas eu tenho um cliente médico que tem imposto de renda aí de milhões, né? Já é o médico empresário, proprietário de clínicas, etc. Então, assim, o cartão para esse médico de 15 é diferente para o médico de 30, para o de 50, para o de 100. O benefício que ele vai ter num cartão talvez não vai atender ele, porque aonde ele mora. Então, assim, a gente identifica todo esse cenário para orientar o médico. Obviamente, a gente tem alguns cartões. Então, por exemplo, hoje no Santander, ali logo de entrada, a gente vai ter o NIC, que é um cartão Black, já dá sala VIP para ele, vai pontuar no Esfera, que é o melhor programa de pontos hoje, vai dar sala VIP, vai ter um atendimento, de fato, de alta renda, dedicado por um... O médico, gerente. O médico, assim que se formou, ele já tem acesso a esse UNIC. O médico, sim. Tá. É o que a gente falou, o médico ele é muito bem visto. Então, eu mesmo já assessorei muitos médicos que estavam formando. Então, nem tinha ainda formado, nem estava com o CRM em mãos. Não já tinha. Teve o tapete vermelho do Santander. Já teve as o gerente facilidades. já pode me passar o contato, a gente abre conta e etc. Porque, geralmente, os bancos também dão ali, às vezes, uma carência nessa mensalidade, nessa tarifa de pacote de 3 meses, que é o tempo para o médico também abrir o CRM e já conseguir... Já começar Então, a assim, ganhar. o médico, ele de fato, ele tem... E aí é um cartão que, por exemplo, para início tá ótimo. Isso que eu ia falar. Vamos tentar, assim, imaginar 2 públicos de médicos. Vamos falar de um mais recém-formado, com uma renda, vamos supor, de 20 mil. E vamos falar de um médico com uma carreira um pouco mais consolidada. Se você puder dar um exemplo de uns 2, 3 cartões para o público A, que é esse, o médico novato, e uns 2, 3 exemplos de cartões para esse médico mais consolidado, o que você fala? Tá, hoje para o médico que acabou de formar, está ali iniciando seus plantões, a gente pensando no contexto como um todo, igual eu falei para vocês, a gente não pensa só em pontos de cartão. A gente tem que pensar onde que ele vai ter um bom atendimento, onde ele vai ser de fato amparado. Então hoje eu falo até por mim, pelas parcerias que eu tenho, tá? Eu tenho uma parceria muito boa com o Santander, tenho uma parceria muito boa até com o Bradesco também. Então assim, mas por que nós buscamos isso? Porque é onde ele vai ter um bom amparo geral. Então ele vai ter um banco que vai dar um cartão legal para ele de início. Por exemplo, o Santander tem um NIC. O Bradesco tem ali o Visa Infinity, que para o médico iniciar tá bom, já vai dar acesso à sala VIP. Paralelo com isso, vão pontuar em bons programas de pontos. Então, vai ter um gerente ali dedicado ali, de fato, a atender ele. Então, assim, de início, para o médico iniciar, a gente consegue direcionar esses 2. E aí, a depender ali da movimentação dele, de como for, a gente pensa em outra opção ou um upgrade dentro do próprio banco, e aí, particularmente assim. Agora, o médico que ele já está, de fato, ali, já tem uma carreira um pouco mais, uma trajetória, de fato, ali, esse aí, a gente faria uma análise à parte. Por quê? Hoje nós temos várias variáveis, né? Eu mesmo já atendi médico que não estava com um cartão tão bom, tão legal. Era um cartão, assim, bom, mas para o perfil dele, ele poderia ter um melhor. Mas ele falou, Bruno, não tem jeito, porque nesse banco aqui, tenho 20 anos de conta. Um relacionamento muito bom com o banco. Se eu quiser pegar agora um empréstimo, um financiamento para mim, construir uma clínica nova, eles me liberam com a taxa baixa, então eu tenho que ter relacionamento. Então, aqui a gente já pensa em outras variáveis. Não é só falar para ele que aqui você vai acumular mais meio ponto por dólar e ele vai perder todo um relacionamento de anos com o banco. Nem então, tudo se resume a ponto, né? Não, negativo. E eu falo isso para os meus clientes. Nós temos que fazer uma análise porque... De fato, talvez um meio ponto a mais por dólar nesse banco aqui vai custar talvez 1% a mais no financiamento de uma clínica nova dele. Então, aqui a gente já tem um cuidado para entender quais são os bancos que ele trabalha, onde ele movimenta. Daria para fazer um upgrade dentro desse banco? Já aconteceu da gente trabalhar com o médico, que o banco tinha um dos melhores cartões hoje e ele está ali no cartão médio. E aí, assim, na hora que a gente está conversando, ele já pega o telefone, liga para gerente e aí no outro dia ele já me manda mensagem, Bruno, o cartão está aprovado e tal. Então, assim, aí é um médico que a gente trabalha um pouco mais ali dentro do perfil dele e dentro da necessidade dele também. Então, um resumo até aqui. Primeiro passo que o médico tem que entender, ele tem 2 caminhos para poder acumular pontos. Ele pode tanto ter uma compra bonificada, que é, de repente, ele ir para uma loja que está
está com uma parceria ali Isso, onde você vai poder acumular esses pontos, ou pode ser através de um cartão de crédito, que é o método mais conhecido. Depois você vai falar um pouquinho lá na frente, você fala um pouquinho do seu trabalho, mas eu acredito que seja... Brunão, eu estou precisando comprar uma geladeira. Aí você vai falar assim, geladeira quando? Aqui no curto prazo ou longo prazo? Você tem tempo para isso? Tem. Isso. Aí você vai ficar antenado nas bonificações. Isso. Ô Arthur, surgiu uma oportunidade aqui para você comprar no ponto frio, que além de você ter a sua geladeira com preço ok, você ainda vai pontuar X, bonificar né, X aqui em pontos. Né? Isso. Então essa é a compra bonificada. Quando eu olho para o banco, eu acho que um ponto que o médico tem que entender, primeiro é entender um pouco do perfil do médico. A gente sabe que o médico não tem ali, assim como todos os brasileiros, não tem essa questão de educação financeira, médico não é diferente, médico com agravante que se forma muito tarde, não tem ali uma experiência no mercado de trabalho, começa muito tarde as coisas para ele e a medicina acaba consumindo ali quase que 24 horas por dia, é difícil ele pensar em outra coisa que não seja a medicina. Então, ele ter esse amparo já na pessoa quem está assessorando, seja uma contabilidade, que é o meu caso, seja um gerente de banco, né, que vai estar assessorando ele, eu acho que isso é importante, é o que você trouxe aqui. Não é somente a gente analisar o cartão de crédito ou qual é o melhor que vai trazer um ponto, né, em questão de ponto, ou milhas. A gente tem que pensar naquele que, no conjunto, o médico ter toda essa estrutura. E aí um ponto que é importante o médico entender é que sempre que a gente abre uma conta bancária, nós temos tarifas bancárias, né? Então, a depender de qual banco que você vai, quando a gente fala de alta renda, geralmente a gente tem ali uma tarifa maior. Então, só para você ter a sua conta aberta ali, tem uma mensalidade, né? E você tem, quando tem o cartão de crédito, você tem a anuidade do cartão de crédito. Né? Então, são duas tarifas, né? Tanto a de conta como também do cartão. E, obviamente, quanto melhor o cartão ou melhor a sua conta bancária, maior essa mensalidade. E um ponto que você trouxe é o médico, por ser bem visto, geralmente você tem alguns benefícios ali, até de isenção, né? Pô, vem aqui para o Santander, um exemplo, sem jabá para o Santander aqui, tá, gente? Santander. Infelizmente, o Santander não está patrocinando, fica aí a dica. Santander patrocina a GX. Aqui, né? E a GX, nós mandamos muito cliente para o Santander, né, Arthur? Tem muito cliente da GX no Santander. Então, mas aí quando a gente olha para essa relação do médico, de ter o tapete vermelho ali que a gente brincou, ele pode até ter esses benefícios, né? Ó, aqui você, sei lá, durante um ano não vai pagar nenhuma anuidade, nenhuma manutenção de conta e além disso vai te dar o cartão X sem anuidade ou com também um tempo de carência ali para pagar a anuidade, que eu acho que é legal. Então eu acho que o que você está trazendo, que é importante, é primeiro ver qual é o perfil do médico, renda, tipo, né? Até a composição familiar, se tem filho, se não tem filho, se é ele sozinho, renda, né? Se é quanto que ele vai gastar de cartão e tal, para poder definir qual vai ser o melhor cartão dentro da realidade. Porque às vezes não adianta, se eu te falar assim, Bruno, eu quero qual é o melhor cartão que existe hoje. Talvez você vai me falar um cartão, Arthur, tem esse aqui, você quer ele, você arruma. Quanto vai custar? Vai custar R$5.000 por ano para ter esse cartão. Não dá. Agora, se você tiver uma fatura de R$100.000 por mês, você tem isenção. É, justamente isso. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Tem que avaliar muito o perfil, né? Não, sim, é igual. Nós temos alguns cartões aí, muito bons, tem anuidade. Só que é o que eu falo pro meu cliente, a anuidade ela não é um vilão. A gente tem que entender. Por exemplo, eu tenho clientes hoje, Arthur, que mesmo se ele pagasse a anuidade, era um investimento. Por vários fatores. O primeiro, eu tenho um cliente que, quando ele viaja, por exemplo, é ele, a esposa, 3 filhos e uma babá. Pensa essa turma comer no aeroporto. Então, assim, se você pegar, por exemplo, uma anuidade de R$100, daria R$1.200 ao ano. Ele viaja 3 vezes por ano, de forma internacional. Pensa se ele fosse, de fato, almoçar no aeroporto para 6 pessoas, ainda mais com criança. Então, assim, um cliente desse, a anuidade ela se torna um investimento para ele. Por quê? Ele pega um cartão com acesso ilimitado à sala VIP, mais convidados. Então, ali a sala VIP já tem tudo à disposição para ele comer, para ele descansar, para os filhos, etc. Então, nós temos várias análises a serem feitas para entender. Porque a anuidade ela pode ser, de fato, um vilão, mas ela pode ser algo muito benéfico. Semana retrasada mesmo eu fiz
a compra para um cliente que, por usar o cartão dele específico numa companhia aérea, na compra geral, deu R$ 1.800 de desconto por usar o cartão. E é um cartão que tem 1.200 de anuidade. Então, nesse caso, se ele pagasse os 1.200 de anuidade, seria um investimento, porque ele teve 1.800 de desconto. Então, são essas análises que a gente faz. Isso tanto no Brasil quanto fora? Tanto fora, né? Então, Ô, Bruno, assim, e falando isso. assim em gasto, o que você considera assim, um gasto mensal mínimo para começar a ver um resultado real aí em pontuação, milhas? Existe isso? Existe, mas a sua pergunta é muito boa. E isso é uma coisa que eu faço com os meus clientes, que nós temos que alinhar as expectativas, né? Uhum. Então, eu até tenho, às vezes, clientes que chegam e falam assim, Bruno, não gasto muito e tal, tô gastando ali 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês e tal. Eu já falo com ele, olha, não dá pra gente dar uma volta ao mundo. Mas você e sua esposa no Nordeste curtir uma praia, tá dentro. Viável. Então, assim, nós alinhamos as expectativas, né? Uhum. Mas tudo ali que é, de fato, pontuação, você trabalhando ela bem, de forma adequada, você consegue colher bons resultados. Então, se você consegue fazer passagem, hospedagem, aluguel de carro, seguro, você consegue utilizar a pontuação a seu favor. E até semana passada eu estava conversando, né, com um cliente, e eu falei para ele, falei assim, hoje você não tem cartão que pontua. Então, se você arrumar um cartão que pontua, e vamos supor que vai viajar você e sua esposa, se você conseguir pelo menos a sua passagem, já está uma economia. Você já conseguiu algo de retorno daquilo que seria seu por direito. Uhum. Né? Você está gastando hoje no débito, no Pix, gasta no crédito, junta ponto e utiliza isso a seu favor. É quase uma renda extra. Sim, uma renda extra ao seu favor. Né? Você utiliza em benefício próprio. Uhum. Porque hoje todo mundo quer viajar. Viajar é muito bom. E principalmente os médicos, né? Que você comentou, o cara forma, quer ficar ali 12 horas de plantão, é uma rotina muito ali pesada. Eu queria estar do seu lado, viu, Brunão? O meu, quando eu falo de imposto ali, é aquela coisa chata pra caramba. Eles não te respondem. Nem eu gosto de falar de imposto. Eles não te respondem, eles me respondem. O contador D fala isso, né? O despachante do governo, que fica ali gerando guia de imposto. Sua hora chegou. Quando eu falo de imposto, que tá todo mundo triste ali e tal. Vai falar de viagem, cara. Delícia, viajar. Tô me lascando no plantão aqui pra poder viajar. E o Arthur me mandando despesa. O Arthur me mandando boleto de imposto. Né? Essa aqui era uma viagem, o Arthur me mandou um boleto. Mas é isso. Assim, todo mundo gosta de viajar e por que não utilizar ao seu favor, né? E acho que a gente pode pensar nesse raciocínio até para o médico recém-formado, né? Porque às vezes ele pensa, eu sou recém-formado, ganho pouco, tenho uma renda variável, tem mês que eu ganho X, tem mês que eu ganho Y, como que eu vou juntar a milha? Beleza, você vai de pouquinho em pouquinho, mas é isso, aos poucos... Você já vai tendo os benefícios. E aí você vai aplicando outras estratégias, igual você concilia com uma compra ali bonificada. Você aí entra também parte do nosso trabalho, comprar milhas ali mais barata para ele, para reduzir o custo de uma viagem. Na hora que a gente concilia tudo, de fato uma viagem que talvez sairia um valor X, sai por metade ou um terço do valor, ele paga 30%, 20% do valor. E para o médico ele ter noção do que é isso, eu estava aqui, enquanto a gente estava conversando, estava pensando. Qual foi a última vez que a gente comprou uma passagem? Que não fosse por milhas. Que não tenha sido por milhas. Eu não lembro, isso há anos. Então, é claro que na linha do tempo, a nossa renda ela foi um degrauzinho, né? Mas mesmo lá atrás, a gente já tinha essa mentalidade, esse benefício, né? Compra com crédito, gera pontos e eu converto isso. Mas antigamente era bem mais fácil, né, cara? A conversão era bem barato. Eu lembro de comprar a passagem com 7 mil pontos. Sim. Hoje, pelo amor de Deus. Do mesmo jeito que o dinheiro tem inflação, as milhas também. Né? Ainda mais agora que esse combustível do jeito que está. Né? Até teve um caso faz um pouco recente, né? Um pouco recente. O Gustavo Cerbasi, ele deu uma entrevista, porque assim, até quando nós vamos emitir passagens com milhas, a gente também tem algumas tarifas ali certas para emitir com milhas, né? A gente tem tarifas, falando a grosso modo aqui, tarifas comerciais e tarifas awards. Tarifa comercial é o que você ia pagar em dinheiro, a companhia converteu em milhas. Tarifas awards são tarifas próprias para emissão com milhas. Então, nós temos jeitos certos de encontrar essas tarifas, né? E até o Gustavo Cerbasi falou, um tempo atrás eu ia para os Estados Unidos com 60 mil milhas, hoje é 100, 200, 300 mil milhas. Mas, na verdade, hoje, para ir para os Estados Unidos, a gente consegue encontrar tarifa por 60 mil milhas. Mas é porque antigamente era menos difundido. Então, tinha mais oportunidade, era mais fácil de encontrar.
E assim, Arthur, hoje tá mais fácil do que há 10 anos. Perdão, hoje tá melhor de se encontrar essas tarifas do que daqui a 10 anos à frente. E daqui a 20, a 30... Hoje, que na frente, assim, eu trabalho isso há mais de 5 anos. Então, assim, a gente já viu E hoje a gente fala, rapaz, a gente tinha cada oportunidade. E hoje, o que é muito bom, que eu falo até para meus clientes, e tem muito cliente que eu falo, olha, vamos aproveitar isso aqui que eu não sei até quando vai, porque é muito bom e vai acabar. E você fala mesmo, você fala mesmo, que você fica mandando para mim, Arthur, oportunidade, às vezes tá domingo à tarde, você manda mensagem, Arthur... e você me responde, porque eu não sou contador. Não, meus clientes é uma maravilha. Não, dia de domingo aí que você é bom. Você não é ignorado, né? Eu sou o cara ignorado da relação. Alguns às vezes demoram. Nossa, Bruno, eu não vi e tal, mas perdi que é? Mas é isso. Então, assim, hoje a gente olha e fala, rapaz, mas há 5 anos a gente tinha a oportunidade de fazer isso, era de graça. Mas os programas vão mudando, o dinheiro tem inflação, milhas também sofre inflação e etc. Porque milhas é um ativo. Então, se uma passagem ia custar 5 mil, você emitiu com milhas, você não teve o gasto, é um ativo seu. Né? É um ativo. E só para tangibilizar esse assunto, né, para as pessoas entenderem, até quem não tem o hábito, né? Nós tivemos, mas como nós fomos nos Estados Unidos em 2000... a Laura que nós fomos no glamour mesmo, na executiva. Foi lá para 2018. 2018, 19, enfim. Meado de 2018. Eu lembro que a passagem custou 80 mil, não sei se é bom isso, tá? Mas foi 80 mil milhas pela Delta, na conexão com Smile, né? Eu acumulei na Smile e tal, deu 80 mil. E eu e a Ana, Ana e a Laura, 80 mil para mim, 80 mil para ela, ida e volta. A Laura bebê. Meu, maravilhoso. Executiva. Essa aqui foi dormindo, assim, tem uns vídeos dela dormindo lá com a Laura. Ninguém nem sabia que tinha um bebê ali na executiva, porque a Laura dormiu como um anjo, diferente, entendeu? Né? É diferente. Sim. Depois você não quer mais Eu não quero mais voltar para econômica, não. Ainda mais gente que já cresceu Paladar pouquinho. No retroage. Nossa! Paladar no retroage. Mas olha para você ver como que muda. Hoje a gente... Com a Smiles, que é o programa da Gol, a gente não emite Delta mais. Olha só, então eles vão mudar. São parcerias que se iniciam, se encerram. Então, por exemplo, nós tínhamos algumas oportunidades assim, fora da caixinha com a TAP, por exemplo. Né? Algumas emissões específicas de executiva e etc. com a TAP. E na época da pandemia, para movimentar o mercado, a TAP a gente transfere 1 para 1, então não tem transferência com bônus, né? 1.000 pontos, 1.000 milhas TAP. Na época da pandemia, para movimentar o mercado, tinha transferência de 50% de bônus, 80%. Então, a gente até fala, rapaz... Aí, hoje a gente brincando nas rodinhas, né, com quem entende, algo que você quer que volte, transferência bonificada com a TAP. Então, sim, são oportunidades, a gente aproveita, não volta, a gente aproveita enquanto tem. Olha, tal parceria se encerrou. O mercado ele é cíclico e nós vamos aproveitando. Nós temos, assim, tem uma série de oportunidades aí. Tem que ter alguém olhando para essas oportunidades e elas, infelizmente ou felizmente, elas passam rapidinho assim para a gente. Eu lembro quando eu entrei em contato contigo no ano passado e aí eu falei para você assim, pô, Brunão, como que qual cartão que você está me recomendando e acumula onde? Qual companhia e tal? Você falou assim para mim, depende. Aí de novo, né, nas variáveis. Depende. Aí vê aquele áudio meu de 3 minutos, como sempre. Depende quanto você gasta de fatura. Você está falando de viagem nacional ou internacional. Você está em Campinas. Você gosta de azul? Sim. Porque ali é um hub da Azul, não sei o quê. E aí que você foi falando. Beleza, chegamos à conclusão que no meu caso era um cartão Santander. Eu consegui um Unlimited lá graças a você. Então, um Unlimited... do Santander, eu comecei a centralizar na Azul e um outro detalhe que foi interessante, você me falou esse ano, acho. Esse ano. Você entrou em contato comigo e falou assim, Arthur, surgiu uma oportunidade interessante aqui. O clube, né, tudo Azul lá. Assinatura. O Clube Azul tá com desconto para você ser um assinante deles
para você, mas o lance não está no quanto você vai acumular em sendo assinante desse clube, mas o quanto você bonifica ao transferir. Justo. E aí você falou, aproveita, pega o plano mais simples deles aí, que tá baratinho. Sei lá quanto eu pago, é barato. É 20 e pouco. Acho que você pegou com 50% de desconto, R$21. Isso, mas foi uma dica sua. Você falou, vai lá. Porque fazia jus ao seu perfil pelo que a gente conversava, de viagens, com a família. Aí você falou, então paga os R$20 por mês, para quando você transferir, você conseguir a bonificação. Então, um exemplo. Se eu tenho lá 100 mil pontos de um cartão do Santander e vou transferir para Azul e eu conseguir, por exemplo, 100% de bonificação, eu, ao invés de acumular, de ter 100 mil pontos Azul, eu viro 200 mil pontos Azul. Sim, 200 mil milhas. Milhas, desculpa. 200 mil milhas. Já está lá na companhia. Então, 200 mil milhas. Então, é uma baita de uma diferença também essa transferência, saber como conduzir. E aí, cara, eu acho que entra muito na importância de ter um profissional como você para poder olhar. Porque nós falamos aqui, bom, o primeiro passo é escolher lá onde vai abrir, qual vai ser o gerente. Você tem que fazer um mapeamento, você já tem os contatos com os bancos, você já sabe, não. Nós temos boas parcerias. A Ana, pelo seu perfil que você me trouxe, eu acho que vai se encaixar num Bradesco. Parar de falar de Santander aqui. Bradesco, patrocina a GX. Aí, ó, quem quiser, eu vou sair falando aqui. Vai Bradesco, beleza. Aí vai Bradesco, ela vai ser bem assessorada, gera o cartão ali e começa a acumular. Ela, enquanto médica, não é o seu caso médico, mas quando é médico, não tem esse tempo para poder ficar... É importante ter alguém a quem delegar, para você também poder... E nem sabe direito aonde buscar essa informação. E às vezes abrir a oportunidade. Aquela televisão que você queria comprar, chegou a hora, compra no Ponto Frio, na Casa Bahia e taraná. É basicamente isso que você falou. Eu falo para os meus clientes e é o que a gente estava conversando. O médico, principalmente ele, o ativo dele é o tempo. Porque ele está dando plantão, então... Às vezes ali, um plantão ali, 6 horas que ele demoraria para buscar todas as informações, é um plantão que ele está dando. Então, assim, eu falo para ele, delega, vai fazer o que você sabe fazer. Exato. Vai atender paciente, vai fazer o que você sabe fazer e delega para quem você contratou e confia. Só vai ter benefício dessa parceria. Então, assim, hoje nós fazemos essas análises, né? Então, a gente entende... qual que é o padrão que ele está, o que ele busca, para onde ele quer ir, qual que é a cidade que ele mora, igual aqui em Campinas a gente tem a particularidade da Azul, então a gente começa a entender para começar a trabalhar o perfil dele, né? E assim, esse dia eu estava até conversando com o médico, ele tirou uma dúvida comigo, um cliente meu, gente finíssima, e aí no final era algo básico para mim, para ele não. E aí eu expliquei para ele, né? Ele falou assim, nossa, mas eu sou muito burro de não saber isso. Aí eu falei assim, não, negativo. Você está fazendo o que você sabe fazer de melhor. Eu falei para ele, é a mesma coisa que eu ir no médico e falar que eu sou burro por eu ir no médico. Não, você estudou para isso, eu estudei para isso. Então, assim, hoje eu falei para ele, cada um no seu quadrado. É a mesma coisa que você não saber o seu imposto e falar que você tem o Arthur para isso, você tem a GX fazendo isso para você, você tem um contador, você tem um advogado, você tem um assessor de investimentos. Por quê? Você é muita coisa hoje. Pensa se o médico fosse parar para olhar qual seria o melhor investimento para o perfil dele, qual seria o melhor regime tributário, qual que é o melhor cartão, ele não vai trabalhar, ele vai ficar só estudando. Então, eu acho que, de fato, você ter boas empresas cuidando dos seus ativos, eu acho que é a chave para ele. E mais uma coisa, isso... não dá para considerar normal uma pessoa chegar hoje e falar assim, minhas milhas expiraram. Não. Pô, é falta de estratégia, não é? Falta de estratégia, tem alguém falta ajudando, de cuidado. Isso não vai acontecer. Não. Aqui com a gente, milhas expirar, eu falo, tem hora que eu até brinco, né? Vai viajar então. Dá um jeito. Mas não vai perder. Não. A gente faz uma gestão, né? A gestão é para isso, para milhas não expirar, para milhas não ficar... Porque aí entra naquela questão, igual eu expliquei para vocês. Numa transferência bonificada, por exemplo, nós temos lá 100 mil pontos, 100% de bônus, só que
lá nas letrinhas miúdas está escrito. O bônus é válido por 6 meses, por 1 ano. Isso é uma pegadinha. Isso aí, Exato. E aí, eu falo, aí tem muito cliente que, assim, hoje, a gente tá conversando aqui, o telefone já tá captando, nós vamos sair daqui, vai começar a aparecer ponto, milha para vocês, pode ter certeza. Então, o meu cliente começa a entrar nesse meio, e aí começa a aparecer, transfira os seus pontos com bônus. E aí ele me pergunta, Bruno, essa promoção é boa? Eu falo para ele, depende. Você tem alguma viagem em mente? Não. Então, por que nós vamos transferir? Porque aí eu vou transferir agora, vai pegar um bônus? Vai. Para daqui a 6 meses eu te falar, e aí? Vamos viajar? Não, Bruno, mas eu acabei de entrar na residência, não tem jeito. Não, mas está vencendo. Então, assim, de fato, fazer uma gestão desse ativo para você não ter milhas vencendo. Acontece? Já aconteceu. Da gente com o cliente, fazer uma programação, apareceu uma oportunidade dele talvez iniciar a construção de uma clínica e falar, Bruno, não vou viajar. Então, a gente já vai pensar no plano B para essas milhas. Então... E aí, quando ele vai, expirar, qual que é a solução que você dá? Você consegue vender de seus clientes? Arthur, seria uma alternativa. Em último do último caso, né? Assim, a gente tem algumas estratégias que daria, dependendo de algum clube que você assina e ela para de expirar, você mandar para algum programa de rede de hotéis. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente aplica. O ideal é não ter. Esse ponto que você falou é importante. Hoje eu consigo utilizar pontos e milhas para passagem aérea, hotel, mais alguma coisa? Aluguel de carro, seguro, translado, óbvio, cada um dentro da sua particularidade. Alguns programas não permitem fazer com hotel, outros sim. Aí entra a questão de você ter esse conhecimento, porque não adianta nada. É a mesma coisa que talvez você ter milhões aplicado na poupança. Uhum. Se você tivesse um bom assessor de investimento, provavelmente ele estaria te trazendo algo que renderia mais. Então, a pontuação é a mesma coisa. Não adianta nada você ter 500 mil pontos no programa que não vai te atender. Dentro do seu perfil. Analisando assim, até... Acho que olhando para o ponto de vista prático, né? Vamos pegar um médico aí de 5 mil de fatura. Sim. Tá? 5 mil de fatura. Vamos desconsiderar aqui esse amparo com o gerente da conta. Sim. Vamos pensar exclusivamente no cartão de crédito. Fala 3 cartões para um médico que está com 5 mil reais de fatura. Vamos lá. Primeiro, cartão de crédito não é sobre valor da fatura, e sim sobre renda. Então, você pode... Eu tenho clientes que têm, por exemplo, cartões aí que a renda pedida é de 70 mil e gastando 20. Então, primeiro é isso. Então, o médico a gente já sabe que quando ele forma ali, ele já tem uma renda considerável, gastando 3 mil, 5 mil por mês. Então, pela renda que ele terá formando, hoje eu indicaria basicamente um Santander Unique, um Bradesco Visa Infinity e o terceiro, aí a gente pode ir um pouco ali, poderia ser talvez um cartão ali da Unicred, que pelo menos na nossa região ali, é uma cooperativa voltada para médicos, e aí a gente vai... Mas assim, Arthur, eu indicaria basicamente esses dois, pensando no todo. E se eu pegar agora um médico com 20 mil de fatura mensal? 20 mil, aí daria para a gente começar a pensar possivelmente talvez no Unlimited, né? Daria para a gente pensar... Deixa eu ver aqui, cara. Talvez um Visa Infinity da Unicred, talvez que já... Aí provavelmente, talvez, ele já é um médico com um pouco mais encorpado, então talvez já demanda um banco ali um pouco mais voltado para o médico. Assim como, por exemplo, eu tenho clientes do agro que eles falam, Bruno, eu gosto muito dessa cooperativa aqui porque eles entendem o meu movimentação. Talvez o médico ter, talvez, algum banco também, e também voltado para criar isso. Relacionamento, né? Sim. Quando a gente fala de agro, basicamente é Banco do Brasil e as cooperativas, né? Isso. E aí o cara tem que criar o relacionamento ali. E aí entra naquilo que a gente conversou. Eu já atendi cliente do agro que eu falei para ele, falei assim, esse cartão aqui, perto do que você tem nessa cooperativa aqui, ele seria melhor. Ele falou, Bruno, a cooperativa ela me entende, então eu vou pegar o dinheiro com eles, né? Eles sabem que é porque eu vou comprar semente, não sei o que e tal. O banco aqui ele não vai entender, então eu tenho que ficar no meu relacionamento aqui. Então o médico também. Então talvez ele buscar bancos, hoje a gente tem cooperativas, né, voltadas para médicos, seria uma alternativa, né? Nessa faixa aí de 20 mil, daria para a gente pensar no Unlimited, possivelmente num Visa Infinity, por exemplo, de uma Unicred, porque igual eu vou repetindo, né? Mas a gente concilia tudo. Não adianta ele pensar em pontuar bem, se ele vai para o aeroporto não vai ter uma sala VIP. E não adianta ele pontuar bem, mas no mau programa.
Então a gente tenta conciliar tudo justamente para facilitar a vida dele, não dificultar. Certo. E assim, ó, pra gente ir fechando aqui, fala pra gente assim, qual um dos maiores mitos sobre milhas e pontuações que definitivamente precisa acabar? Eu já adiantei, mas é essa. Eu preciso de um cartão para pontuar. Boa. Isso aí E eu te falo porque eu já conversei com muitas pessoas que a gente fala, mas eu não tenho nem cartão, como é que eu vou pontuar? E aí na hora que você explica, a pessoa fala, nossa, aí a pessoa fica com raiva. Já joguei muito ponto fora. Porque a pessoa começa a ver as outras formas que ela poderia acumular sem ter o cartão, e ela começa a ver que o cartão não é o que vai mudar o jogo dela. E isso é o que eu falo para os meus clientes. Obviamente, o cliente que tem uma fatura de 20, 30, 50, 100, 200 mil por mês, o que ele junta ali no mês é uma quantidade de pontos interessante. Mas, por exemplo, o médico que está começando ali, 5, 10 de fatura, ele vai juntar uma pontuação. Mas se a gente começar a, de fato, fazer ter uma estratégia bem pautada dentro disso, ele vai conseguir uma pontuação. E assim, eu já tive cliente médico que acabou de formar, que na hora que a gente começa a conversar, olha, calma, não precisa de uma fatura alta, olha essa forma aqui de pontuar. Arthur, ele fica louco. Aí ele começa a mandar no grupo da família. Pessoal, se alguém precisar de algum eletrodoméstico, me procura. Porque, e já aconteceu, Bruno, olha esse telefone aqui, uma tia minha vai comprar e tal, eu não vou passar no meu cartão, ela vai pagar, mas eu vou utilizar a minha parceria ali, né, da compra bonificada, a pontuação vai vir para mim. O pagamento, ela se vira. Então, assim, ele vai abrir mão da pontuação de cartão, mas acumula 30 mil pontos. Então, eles, de fato, viram... Eu até brinco com eles viram um maníaco das compras. Porque manda nos grupos, pessoal, quem quiser comprar eletrodoméstico e tal. O Brunão, ele é o cara que tá levando os médicos pro mau caminho, tá vendo? E aí depois eu fico brigando com eles lá, falo assim, não, mas como que você tá justificando esse tanto de gasto? Você tem 5 mil de renda declarada por mês, está gastando 30, vem da onde esses 30 mil? Mas aí, Arthur, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí... Isso aí eu deixo pra GX, entendeu? Isso aí eu deixo pra GX. Isso aí o médico se vira, o Arthur se vira lá, o Arthur é bom, o Arthur dá um jeito nisso aí. Então, gente, a gente viu que, assim, esse assunto sobre pontos e milhagens é complexo, existem variáveis, Sim. Clubes de bonificações, datas e expirações, enfim. Então, na rotina do médico, essa loucura, eu vejo, assim, de grande valor ter um profissional que o ajude nessa gestão. Sim. Então, assim, pra gente finalizar, Bruno, fala um pouco da sua empresa, de como hora do seu jabá. Gente, como né? alguém consegue te contatar. Eu super indico o trabalho do Brunão. Obrigado. Não é porque nós somos amigos, não. Aliás, nós criamos amizade depois de você gerar valor para vários clientes da GX. E assim, eu não sei se você se lembra como é que a gente começou as conversas, né? Você fez um post sobre os cartões. Ele indicou, acho que a Aninha não sabe, né? Mas ele indicou 5 cartões e assim, 3 ali tava dentro ali. Só que 2 eu falei, daria para melhorar isso aqui, daria. E aí a Nicole que me mostrou, falou, o Arthur fez um post aqui de cartão, eu mandei mensagem. E bombou o post, hein? Bombou. E eu mandei mensagem para Arthur, falei, Arthur, sou o Bruno, Nicole e tal, não sei o quê. O Arthur, óbvio, na hora, meu amigo, vamos conversar. A gente fez uma reunião com o Thiago, né? O Thiagão. Expliquei e ele falou, cara, isso aí para os clientes da GX porque assim, Bruno, eu não tinha esse conhecimento todo. Agora que a gente viu, a gente fez uma reunião e aí a gente virou parceiro. Mas conta um pouquinho, então, como funciona o seu trabalho e fala da tua empresa. E deixa aí. Como te contatar. Deixa o contato, é hora do seu jabá. Voltando um pouquinho ali, eu de fato decidi abrir a minha empresa voltado para isso justamente por ver essa falha no mercado, né? Eu tenho muitos clientes que gastam no cartão, começaram a comprar um curso, na hora que no curso ele viu todo esse processo, ele só me ligou e falou, Bruno, já sei o que você faz, só que eu não tenho tempo. Quanto que tá fechado? Então, assim, é de fato delegar o tempo. Então, hoje, o que nós fazemos? A gente cuida de tudo, 100% para os nossos clientes. Então, nossos clientes, literalmente, eles só decidem para onde querem ir. Então, Bruno, a gente quer ir para tal lugar, quer fazer tal coisa, uma praia, esquiar e etc. A gente cuida de tudo. Então, nós vamos trabalhar dentro da realidade dele. Então, olha, essa viagem que você quer fazer, com o gasto que você tem,
a gente vai ter que aplicar outras estratégias. Então, vamos começar nas próximas promoções de compra de pontos e milhas, a gente aplica as estratégias reduzindo o custo da viagem. Então, o médico, literalmente, ele não se preocupa com nada, né? O médico dos nossos clientes, ele literalmente só viaja. Então, ele vai ter alguém ali para cuidar de toda a viagem dele. E, óbvio, priorizando sempre a economia, que é usando o ativo que ele vai ter, Você emite até milhas, o bilhete. tudo. A gente emite tudo para ele. Que é isso, Bruno? A gente faz o check-in para ele. Nossa. Se ele precisar ali de um suporte jurídico, eu tenho uma equipe que fica 24 horas à disposição do meu cliente. Então, porque assim, essas coisas acontecem 3 horas da manhã, né? Então, vai ter alguém ali para ele mandar mensagem, a pessoa orientar. Olha, vai isso, pega esse documento, pega isso. Eu tenho uma equipe de seguros, então a gente tem que dar esse amparo também. Então, durante uma viagem, se acontecer alguma coisa, o cliente está assegurado, nós temos uma equipe para isso. Então, assim, a gente cuida de 100% da viagem para o cliente. Então, fazemos check-in. O voo foi cancelado. A gente ajuda ele ali, né, em algumas opções ali para remanejar. O cliente, ele literalmente, ele só viaja. Ele recebe o cartão de embarque na mão e vai para o aeroporto. E vai com todo o direcionamento. Nesse aeroporto, acesse essa sala VIP, o seu cartão vai te dar acesso à sala VIP, porque tem muitas salas VIPs aí Você dá um passo a passo da viagem. Não, sim. Se o cliente ele quiser um transfer esperando ele no aeroporto, vai ter um transfer esperando ele. Se ele quiser ir de metrô, ele vai de metrô. Se ele quiser de Uber. Mas se ele quiser um transfer, vai ter um transfer esperando ele. Com a plaquinha lá do com a plaquinha e com o doutor, e a logo da empresa, tudo. Então, assim, o cliente ele não vai se preocupar com nada. É o que a gente está falando. Porque também não faz sentido eu cuidar do aéreo e falar para ele olhar a hospedagem. Ou eu olhar a hospedagem e falar para ele se virar e procurar um transfer. Não. A gente já atende isso, então a gente faz de algo completo para o cliente, 100%. E, óbvio, priorizando a economia. Né? Então, o pessoal pergunta, você é uma agência de viagens? Até certo ponto, sim. Mas a agência ali, ela tende, por exemplo, a ganhar uma comissão do que ela faz para você. A gente é ao contrário. É uma viagem que custa 10, fazer por 8, por 7, por 5, até por 1.000. Entende? Então, é priorizar a economia para o cliente. E aí, esse ativo, que é a pontuação dele, trabalhar para ele. É isso que nós fazemos. Fala aí o seu Instagram para o pessoal. Meu Instagram, hoje o pessoal me encontra como @obrunohumberto, Humberto com H, tá? E lá tem meus contatos, podem me chamar. Clientes da GX, a gente tem uma parceria muito boa. Serão todos bem-vindos. Legal. A gente Brunão agradece. das milhas. Pode ser. Esse é o cara. Esse é o cara. Bruno, a gente agradece demais. Obrigado, viu? Foi muito Obrigado, bom. querida. Obrigado, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse episódio e que você possa viajar muito, né? Afinal, a vida não é só a medicina. Não. Como eu estou empurrando goela abaixo de você, tem que aproveitar também essa vida. A vida passa rápido. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.